Maio de 2011. Um grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos invade um esconderijo no Paquistão. Entre granadas, tiros e gritos abafados pela madrugada, uma descoberta mudaria tudo. No meio dos destroços, os agentes encontram algo mais valioso que o próprio corpo de Osama Bin Laden: discos rígidos. São 3 terabytes de dados, cartas, vídeos e até arquivos criptografados. E algo tão embaraçoso, tão absurdo, que a CIA hesitou em divulgar. O que Bin Laden guardava com tanto cuidado em seus computadores? Por que ele preferia morrer a deixar que o conteúdo fosse descoberto? Hoje, você vai conhecer os segredos que Bin Laden queria enterrar para sempre. Mas para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Capítulo 1. A última noite. 1º de maio de 2011. Abbottabad, Paquistão. Naquela madrugada silenciosa, Osama Bin Laden dormia abraçado à sua esposa mais jovem, com um filho de apenas 3 anos dos dois. Nada lhe sugeria a presença do terrorista mais procurado do planeta. De repente, um barulho rompe o silêncio. Hélices, vento forte, não era uma tempestade. Amal, sua esposa, tenta acender a luz, mas Bin Laden a impede. Ele sabia que eram helicópteros americanos. Ele havia esquecido de carregar o fuzil, e um pensamento mais assustador que a morte domina sua razão. Eles vão levar os meus HDs. Naquele momento, Bin Laden sabia que o mundo não só descobriria o que ele tinha na casa, mas o que ele vinha tentando guardar há anos. Capítulo 2. Os arquivos proibidos. Quando os SEALs entraram no quarto, Bin Laden já estava encurralado. Um disparo. Ele está morto. Mas não é o fim. Durante a varredura no local, os agentes se deparam com algo inesperado. Dezenas de computadores, pendrives e HDs externos. No total, quase 500 mil arquivos digitais. Imediatamente o protocolo muda. O tempo de missão, que era de apenas 30 minutos, se estende. Eles sabem que estão diante do maior tesouro de inteligência desde o fatídico dia 11 de setembro. Horas depois, os dispositivos são entregues à CIA. Ao ligarem os HDs pela primeira vez, os analistas veem uma mistura surreal. Vídeos caseiros, documentos manuscritos, diretrizes terroristas e, sim, até pornografia. Mas isso era a ponta do iceberg. No meio de milhares de pastas, surge algo ainda mais desconcertante: cartas pessoais escritas pelo próprio Bin Laden. Cartas que ninguém jamais deveria ter lido. Capítulo 3. A teia de cartas. Bin Laden não usava a internet no esconderijo. Ele sabia que poderia ser interceptado facilmente a qualquer momento. Cada carta que ele escrevia era transmitida em segredo em um processo muito complexo. Ele digitava ou escrevia à mão, o documento era transferido para um chip de celular e um mensageiro anônimo levava até outro mensageiro, e assim acontecia até que chegasse ao destinatário. Ninguém sabia a identidade de ninguém. Nem mesmo o próprio Bin Laden conhecia quem transportava suas palavras. Esse sistema ficou conhecido depois como um círculo fechado, e foi ele que manteve o terrorista oculto por mais de uma década. Esse sistema também criou um arquivo sem precedentes na história. Mais de 97 mil registros foram guardados por ele. Capítulo 4. O erro fatal. Após os ataques de 11 de setembro, Bin Laden se escondeu nas montanhas de Tora Bora. Ele acreditava que os Estados Unidos, ferido, fariam o mesmo depois dos outros conflitos. Uma retirada rápida e uma retaliação ainda mais limitada. Mas não foi isso que aconteceu. Em dezembro de 2001, Bin Laden vê pela TV seu erro tomando forma. O Afeganistão é bombardeado e os Estados Unidos declaram guerra total ao terrorismo. Em uma carta, escrita às pressas, ele pede perdão aos filhos. Ele diz que falhou e que escolheu o caminho da luta, e que não pôde estar presente como pai. Mesmo com frio e cercado, ele escapa, mas perde quase todos os aliados. Capítulo 5. O impostor no topo. Durante os anos de 2004 e 2007, Bin Laden some da estrutura do Al-Qaeda. Ele continua vendo as notícias, gravando os vídeos, mas não tem contato com os líderes.
Enquanto isso, os atentados continuavam. Madrid em 2004 e Londres em 2005. Mas ele não tinha ordenado. Ele sequer sabia desses ataques. Suas cartas revelariam o que ninguém imaginava. A maioria dos atentados pós 11 de setembro foram organizados por grupos que não seguiam sequer as suas ordens. Ainda que usassem o nome da Al-Qaeda, eles agiam por conta própria. Capítulo 6. O aviso. Em 2010, Bin Laden recebe uma carta informando de que um dos seus mensageiros havia sido capturado e que todos precisavam fugir imediatamente do lugar. Mas ele hesita e coloca toda a sua família em risco. Com a captura do mensageiro, pistas cruciais do paradeiro do terrorista foram entregues aos agentes. Pistas que levariam os americanos diretamente à casa de Bin Laden em Abbottabad. Capítulo 7. A última noite. Em 2 de maio de 2011, Bin Laden, em Abbottabad, janta com sua esposa e depois lê uma história para seu filho. Por volta da 1h da manhã, um som estranho corta o silêncio daquela madrugada. São helicópteros. Muitos. Amal se levanta para acender a luz, mas Bin Laden a impede. Ele reconhece o som e sabe que seu fim está chegando do céu. No andar de baixo, seus filhos e netos começam a chorar. Os cães latem desesperadamente. Bin Laden desce correndo, esquece de carregar o fuzil AK-47 que guardava embaixo da cama, e do lado de fora, uma equipe da elite da Marinha Americana já estava cercando a casa. Dentro do quarto onde Bin Laden estava escondido, o destino estava prestes a bater à porta. Mas havia algo que preocupava Bin Laden mais do que sua própria captura: os discos rígidos com mais de 3 terabytes de dados secretos. Capítulo 8. Os arquivos do caos. Após o tiroteio e a confirmação da morte de Bin Laden, os SEALs vasculharam a casa. Eles sabiam o que estavam procurando: HDs, pendrives, anotações, cadernos, DVDs e até os computadores. A quantidade de material apreendido era tão grande que ultrapassou qualquer expectativa. Foram quase 500 mil arquivos, entre vídeos, cartas, estratégias, áudios e até registros íntimos. Alguns desses dados foram processados imediatamente. Com base neles, foi encontrado o braço direito de Bin Laden, que foi morto em um ataque de drone 4 meses depois, documentos que revelavam a localização de outros líderes escondidos e até os planos de ataques em outros países que foram evitados posteriormente. Mas isso só era superfície. O que estava mesmo guardado nos HDs levaria mais de anos para ser compreendido. E quanto mais os analistas mergulhavam, mais o mundo se chocava com o que eles descobriam. Capítulo 9. O Império de Mentiras. Por mais de uma década, o Ocidente inteiro acreditava que o Al-Qaeda era uma rede terrorista poderosa, com braços em todo o mundo. Mas o que os documentos comprovaram foi o oposto. O Al-Qaeda estava colapsando. Bin Laden, já exausto, passava seus dias escrevendo cartas para os grupos afiliados, pedindo que eles parassem de cometer erros, como os ataques contra os civis muçulmanos e as alianças desastrosas que eram feitas sem a aprovação do alto comando. Ninguém o obedecia. "Estão destruindo a nossa reputação", escreveu ele em uma de suas mensagens. Ele virou paranoico e passou a temer que todos os pendrives fossem rastreados por satélites norte-americanos. Capítulo 10. Os arquivos que não deveriam existir. Em meio aos arquivos, havia algo que nenhum analista esperava: e muito conteúdo típico de pirataria. Alguns vídeos estavam salvos em pastas escondidas. Assim encontrou documentários produzidos nos Estados Unidos sobre Bin Laden, como Onde está Osama Bin Laden, de Morgan Spurlock, e Seguindo os Rastros de Bin Laden, da CNN, além de inúmeros vídeos de decapitações. Outros arquivos incluíam vídeos caseiros, um vídeo chamado Horse Dance, documentários sobre a vida selvagem, filmes de animação, alguns episódios das aventuras de Jackie Chan, episódios de Tom e Jerry, e até videogames como Final Fantasy VII, Devil May Cry, Counter-Strike, Resident Evil 2.
Acredita-se que esses arquivos sejam de outras pessoas que moravam no complexo. Tutoriais de como evitar vigilância, documentários sobre conspirações globais também foram encontrados. Os demais arquivos, a CIA não divulgou detalhes e reteve os títulos, alegando questões de direitos autorais. A CIA levou anos para decifrar o conteúdo total dos arquivos encontrados. Aquela pilha de HDs era uma enciclopédia do terror com planos inacabados, alianças rompidas e várias estratégias abortadas. Epílogo. O que mais está escondido? Até hoje, parte dos arquivos continua sob sigilo. A CIA divulgou milhares de documentos, mas nunca liberou tudo. O que havia ali que o mundo não pode saber? Essa pergunta continua sem resposta até hoje. Mas uma coisa é certa. Quando os SEALs invadiram aquele quarto, não foi só o corpo de Bin Laden que caiu. Foi a fachada. Porque no fim, a maior ameaça não era a Al-Qaeda. Era o silêncio de um HD esperando por ser aberto.